Nesse último fim de semana, Max Verstappen provou que o primeiro título mundial ainda não saciou a fome dele. Depois de ter problema nos treinos livres e ter pouco tempo para conhecer a nova pista de Miami, o cara emplacou um belíssimo terceiro lugar no grid, largou com assertividade e em menos de 10 voltas pegou a ponta do GP para não largar mais. No final, ainda precisou defender de um possível ataque do Leclerc depois do safety car, mas nada que ele não tivesse tudo sob controle. E, para o jovem monegasco, ficou uma mensagem clara de que o Max Verstappen tá pegando fogo e vai vir atrás do Bi. Ok, eu admito que eu exagerei um pouquinho na introdução para ver se dá uma animada no pessoal, porque quem assistiu a corrida sabe muito bem que esse tão badalado GP de Miami foi bem mais ou menos, né? Sejam bem-vindos, amigos bicudos e bicudas, para o Dois Pesos e Duas Medidas do Grande Prêmio de Miami. E ele já está aqui, nosso querido Pedro Squarize, o engenheiro. E eu digo engenheiro porque acho sim que está na hora da gente entrar nessas questões de engenharia neste canal. Pedro, venha comigo nesse raciocínio. O Verstappen continua com 100% de aproveitamento neste campeonato. De todas que ele conseguiu terminar, o cara foi lá e venceu. Você acha que a essa altura do ano eu já posso dizer que a Red Bull tem o melhor carro? Eu acredito que no momento que a gente está do campeonato, a gente pode dizer que a Red Bull tem o melhor carro, mas eu não acho que é baseado no fato dele ter terminado todas as corridas que ele terminou, ter terminado em primeiro, porque as duas que ele não terminou, ele não tinha chances de terminar em primeiro, né? Então, não acho que é por isso, mas a gente já está começando o ciclo de bits novos, de partes novas, de melhorias nos carros, e ainda assim a Ferrari está ficando para trás. Então, por isso que eu digo que seria o momento de dizer que a Red Bull está com o melhor carro. A minha única preocupação em relação à Red Bull é justamente essa questão da confiabilidade. O cara não teve problema na corrida, mas foi por muita sorte, porque o que foi esse fim de semana de treino livre do Verstappen? Quase que ele não conhece a pista. Ele não teve problema na corrida, né? Mas nos treinos livres ele teve um toque, a Red Bull resolveu trocar a caixa de câmbio, e quando voltou ele teve um problema hidráulico, né? Então na sexta-feira ele conseguiu dar 4 voltas completas somente. E Para na quem outra vai na ponta pista nova, a gente tem o Pérez, que teve problema, né? Parece que do nada lá ele começou a perder potência. Então dá para dizer aí que acho que eles ainda têm problemas, por sorte não conseguiram, não tiveram problemas para terminar essa corrida, mas tem problemas no carro e tem problemas de confiabilidade aí para o resto do ano, para ser tratado no resto do ano, né? mas quando termina, o carro realmente anda bem. E uma coisa que chama atenção é que ele vence a corrida passando o cara na pista. É a segunda de três que ele venceu, é a segunda que ele vai atrás do Leclerc e ele mostra que tem fome, tem vontade e tem carro para passar o cara na pista. Mas antes de passar o Leclerc, vamos começar em ordem o Grande Prêmio de Miami. O Verstappen, na verdade, largou em terceiro lugar. Ele cometeu um erro na classificação, então não conseguiu pular para a primeira fila. Mas logo na largada, ele já despachou o nosso querido Carlitos Sainz. O que você acha dessa largada do Verstappen e do Sainz? Eu achei o Verstappen e o Sainz, eu acho que o Sainz achou que era o Pérez, né? O segundo piloto do Verstappen aí, porque foi uma largada que na primeira freada já o Sainz tirou o pé. Deixou o Verstappen passar por fora, deixou o melhor caminho para o Verstappen, que foi estranho, né? Não protegeu muito bem o Leclerc aí como função de segundo piloto e deu a posição para o Verstappen no final. O que me parece é que, como ele está com esse histórico das últimas duas corridas de acidente, né? Não necessariamente um acidente que deu dano no carro, mas, por exemplo, na última que ele ficou preso ali na brita, ele está um pouco mais cauteloso e não quis arriscar na primeira curva um contato. Então acredito que Mas nem tinha brita em Miami para ele ficar atolado dessa vez, que ele tá com trauma de brita, né, o Carlos Sainz. Mas agora não tinha, era tudo falso, a areia era falsa, a marina era falsa. Ô, Carlos Sainz, fica de boa. vai ver, ele Eu ficou com achei medo de estranho colocar o mesmo. carro no papelão lá e não dá certo.
Ficar encalhado junto com os barcos. Porque o estranho ali é que a primeira curva não era um grampo, né? Um grampo talvez seja exagero, mas ele também não era uma curva de 90 graus, ela superava os 90 graus, né? Ela fazia uma voltinha assim. E você vai frear por dentro numa curva assim, você tem que frear muito mais do que quem vem por fora. E quando você acompanha o salto, tanto do Verstappen quanto do Sainz, eles saltam muito bem. O Sainz poderia ter movimentado o carro na frente do Verstappen, ter escolhido qual linha que ele iria tomar, e ele parece que largou em linha reta, sabe? A primeira Não curva, na verdade, teve... o primeiro conjunto de curvas me lembrou um pouco o Bahrein, né? Que a gente tem aquela primeira curva um pouco, bem mais lenta para a direita, uma curva para a esquerda e depois a gente vai voltando para a direita, né? Então, do jeito que o Sainz freou, ele perdeu toda a vantagem que ele tinha de ter largado em segundo lugar, né? Porque ele, na primeira curva, ele ficou por dentro, na segunda, ele ficou por fora, mas já com menos tração, porque ele estava com muito menos energia na saída da curva. E aí, quando veio para terceira curva, por assim dizer, que é bem mais reta, o Verstappen já foi fechando ele já não teve muito mais chance ali de reação. Ah, Novamente, ele estava sem energia, né? O Verstappen teve uma tração muito melhor ali na saída do conjunto. não, e se nós estamos cogitando uma Red Bull neste momento mais forte que a Ferrari, você largar com os dois carros na frente e manter, né, pelo menos no começo da corrida, os dois carros na frente para que o primeiro piloto tenha um tempinho para dar uma esticada é fundamental. E o Sainz não durou nem a primeira curva. Deixou que voltamos a ter um duelo entre Verstappen e Leclerc desde o começo da corrida. E a partir daí, não foram nem 10 voltas. O cara foi atrás do Leclerc. Acho que a gente pode trazer um pouco do que a gente já falou em outros, que o Verstappen está mostrando uma maturidade e uma calma que ele não mostrou ano passado. Talvez em alguns momentos, mas uma paciência que ele não tinha com o Hamilton, né? Eu via, né, um Verstappen, estava na expectativa que o Verstappen fosse fazer um dive bomb ali em algum lugar, porque ele gosta de fazer isso, e não, ele teve a paciência, foi tirando décimo por décimo, foi aquecendo o pneu, deixando o carro do jeito que está, esperou o carro do Leclerc desgastar um pouco, para aí conseguir ir para cima, conseguir ter uma tranquilidade, fez uma passagem limpa, uma passagem tranquila em cima do Leclerc, o Leclerc tentou defender, lógico, mas foi bem fácil, né? Assim, no geral, assim, disputas que a gente já viu dos dois esse ano, foi uma das mais tranquilas, acredito que ele teve na temporada, por enquanto. Dizem que o que está contribuindo muito para o Verstappen nesse sentido é você não ter mais o peso de ter que provar nada para ninguém. O cara, querendo ou não, tem um título mundial nas costas e está correndo mais leve. E tem também, o pessoal fala que o histórico entre Verstappen e Leclerc é bem diferente de Verstappen e Hamilton. Eles se conhecem há muito tempo e parecem ter um respeito, né? Você percebe no pós-corrida, tudo. Não são amigos, né? Eles não vão jantar um na casa do outro, mas eles parecem se respeitar na condição de piloto. Eles não estão se Algo que a gente não alfinetando, via né? muito, né? Eles não estão se alfinetando É, tanto que nem a gente já. No início do ano a gente já teve. Na Bahrein do ano passado, né? A gente já teve aquele conflito, por assim dizer, que o Verstappen fez a ultrapassagem por fora. E aí já começou as alfinetadas, né? E aí o Christian Horner e o Toto Wolff já entraram na briga e já começou a esquentar os ânimos na primeira corrida. Nessa tá parecendo que eles estão mais calmos, que eles estão tendo tempo, que eles estão esperando o carro começar a engrenar, trazer uma confiabilidade, conhecer o carro, acho que também entra na jogada, e tá tendo muito respeito, coisa que ano passado eu tinha minhas dúvidas se tinha. vamos ver até quando vai, né? A gente tá com Assim, 5, quando a gente né? estiver lá no último Verdade. terço da temporada Vamos e ver que quando cada faltar ponto 5, vale né? 2 quase, vamos ver se esse respeito eles vão conseguir manter, porque eles dois são carne de pescoço, eu vou te falar. Ali não tem flor que se cheire, não. Falando do vídeo passado, o nosso último vídeo aqui no canal, fui eu que fiz inclusive, foi sobre o nosso querido Checo Pérez, né? Toda essa carreira dele na Fórmula 1, porque realmente eu tava com uma expectativa boa para a performance do Checo Pérez em Miami. Mas ele ficou em quarto e agora já abriu uma boa distância em relação ao Verstappen, o que era de 5 pontos já agora são 19. O que você achou da corrida do Pérez lá nos Estados Unidos? Olha, eu acho que volta para um dos primeiros assuntos que a gente falou, que foi se o carro da Red Bull realmente está bom. Eu acho que no último a gente falou que o Pérez e o Verstappen estavam em ritmos melhores, que o Pérez não teve muitas férias, né, dele.
Mas eu acho que nessa corrida a gente viu um Verstappen com muito mais confiança no carro, com muito mais arrojo do que o Pérez. E eu acho que esse foi a grande diferença nessa corrida. Eu pessoalmente sou um torcedor do Pérez, eu gostei quando ele foi para a Red Bull, mas essa corrida eu tive minha decepção, principalmente depois do safety car no final, que ele colocou um pneu intermediário, o médio, né, o amarelo, enquanto nenhum dos três que estavam à frente nenhum dos três conseguiram fazer, né? Até pelos deltas, e a gente entra um pouco depois, que eu acho que tinha oportunidades ali, mas ele tinha um pneu novo, um pneu que eu acho que estava com 10 ou 12 voltas mais novo do que o do Sainz, que estava em terceiro, e um pneu com mais macio, que normalmente traz mais aderência. E ainda assim, com 10 voltas para o final da corrida, ele não conseguiu fazer a ultrapassagem. Né? Ele fez um dive bomb, tirou ele de novo do livro de manobras ali do Verstappen, mas foi muito arrojado. Acho que foi do livro que o Verstappen, é o livro negro do Verstappen, que ele não usa, assim, né? Aquele livro que é quando eu estiver perdendo, o que, que eu faço? E não conseguiu evoluir, né? Não conseguiu mostrar serviço nessa corrida. Acho que, no geral, eu acho que ele não se sentiu confortável com o carro. Não, e quando ele trocou para o pneu mais macio ali naquele final de prova, ficou com a impressão de que ele poderia até ir buscar a primeira, né? Ir atrás até do próprio Verstappen. Eu achei que no Não mínimo a que a gente Red fosse ter Bull. uma dobradinha da Red Bull nessa. Eu não acho que a Red Bull permitiria tal ousadia, né? De o cara pegar e partir pra cima do outro. Mas uma dobradinha estava muito viável. Mas não foi só ele. Essas diferenças do composto se resumir em tempo na pista, em Miami estava tudo muito estranho, Tava. né? Um desgaste, a pista praticamente não desgastava pneu e assim, não tinha aquela grande diferença. Acabou que foi o que você falou, em condições normais, o Pérez teria partido para cima das duas Ferraris. Eu não sei se é o asfalto, né, que não ajudou nesse aspecto. Eu acho que o asfalto parecia estar soltando, mas até onde foi falado nas transmissões, né, e nas notícias que eu li, já tinham colocado bastante borracha, né, então, principalmente na parte na pista normal, né, na parte normal, do traçado normal, eles estavam não estava mais tendo esse problema, né, se eu não me engano era na curva 7 que tinha dois pedação de remendo, mas ainda assim, um pneu mais macio é para você ter uma tração melhor, ter muita coisa melhor, né? E para duas retas Uhum. gigantes que nem a gente tinha, e um motor que a Red Bull está mostrando que parece ter um motor melhor, era Sim. para o Pérez passar fácil. E não pareceu que ele estava conseguindo, não. Ficou estranho. A única pessoa que conseguiu aproveitar entre aspas, porque né, só esboçou, foi o Leclerc. Né? Nas últimas voltas, ele realmente se aproxima do Verstappen, abre a asa, não converte isso em ultrapassagem, mas pelo menos mostrou que estava com ação. Você acha que se fosse o Leclerc com um pneu macio, ele teria ultrapassado o Verstappen? E digo mais, você acha que a Ferrari errou ao não parar o Leclerc? Vamos lá. Primeira pergunta. Eu acho que o Leclerc me surpreendeu depois do safety car, né? Eu achei que ele já estava vencido, até porque os ritmos dos dois estavam muito diferentes. Não sei se foi uma estratégia dele, depois que ele viu que ele já estava 7 segundos atrás do Verstappen, ele falou: vou economizar esse pneu, vai que tem uma relargada. Se for, jogou muito inteligente numa dessa, porque claramente a hora que ele voltou, ele estava muito melhor que o Verstappen, né? O Verstappen só conseguiu ter um descanso no momento que ele abriu um segundo ali na reta oposta e aí o Leclerc não conseguiu mais aproximar. Agora, na outra pergunta, você fez a respeito da estratégia da Ferrari. Eu acho que a Ferrari está começando a perceber que não é só carro bom que ganha campeonato mundial. A estratégia também é importante, né? Do meu ponto de vista, eles já erraram na estratégia na última corrida e dessa eles erraram novamente. Se eu não me engano, na hora que deu o safety car, começou com o virtual safety car, onde a gente teve duas voltas com o virtual safety car. E nessa primeira volta, se eu não me engano, o Pérez já entrou e parou. Ou seja, o Leclerc já tinha um box para o Pérez, né? Já tinha um tempo, 19, 20 segundos aí, pelo menos, para o Pérez, que já estava um tempão atrás. Eu não entendi porque a Ferrari não colocou o Leclerc para dentro. Porque se ele colocasse, ele ia voltar um pouco atrás do Sainz. Mas aí teve o safety car, que era óbvio, na verdade, na minha opinião, demoraram para colocar o safety car.
E nessa hora é agrupar todo mundo. O Leclerc ia estar próximo do Sainz com um pneu muito mais novo, com o mesmo carro. Na teoria, né, da mesma maneira que a gente achou que na teoria o Pérez ia terminar em segundo, na teoria ele ia passar o Sainz e teria muito mais chance de atacar aí o Verstappen, né? Mas o Sainz ali era uma questão de jogo de equipe. O Pô, cara, Sainz, eu não sei não se tinha muito. ia ser denunciar que ele já é segundo piloto, né? Acho que essa é a questão. Ia ser assim, né? Pros espanhóis da próximo GP já ia ficar meio amargo, Ia. admito, mas paciência, A única coisa o que eu cara ia colocar um pneu pensei, macio. na verdade, que eu estava falando aqui, passou pela minha cabeça, a única justificativa que a Ferrari pode ter tido para não colocar para dentro o Leclerc foi que, na minha cabeça, a única chance que eles tinham de ter uma vantagem em tudo isso era se tivesse uma bandeira vermelha. E aí eles iam ter a oportunidade de trocar sem o risco de ter que trocar a posição na pista ali entre o Sainz e o Leclerc. Mas ainda assim eu não vejo vantagem porque o Verstappen também ia poder trocar, ia colocar novamente um pneu o médio e ia estar elas por elas que o carro da Red Bull estava melhor esse fim de semana. Então, novamente, não entendi muito o que passou na cabeça aí dos estrategistas da Ferrari e o erro da estratégia pode ter custado o primeiro lugar aí para eles. Ou pelo menos ia dar um calor maior, né? Não sei se ganhava, mas que ia dar um susto para animar aquele fim de corrida com mais verdade ia. E só para finalizar essa parte da corrida, o safety car foi causado por um encontro inusitado, estranho, inexplicável entre o Pierre Gasly e o Lando Norris. O Gasly já vinha, né, com o carro apitando na curva, já tinha problema. E o Lando Norris, que ia ultrapassar, vinha muito mais forte tudo, passou, na minha opinião, lambendo o Gasly ali, né? Eu acho que o Norris vacilou. Se o cara tá com problema, custa você dar mais espaço para ele? O que você achou desse lance entre eles? Ah, tem uma tristeza, né? Eu também sou um torcedor do Norris A ali. A hora que tristeza, eu a vi tristeza. aquilo, eu falei, não é possível, gente. Que erro. Da mesma forma, na última corrida, né, que a gente teve um acidente que você fala, o que aconteceu? O que eles estão fazendo ali, né? Acho que o Norris festejou demais aí no fim de semana com todo o evento que teve em Miami e se distraiu ali no final da corrida, porque, como você falou, o lógico ali, dá espaço, vai perder um décimo no máximo. Nossa, se perder um É, décimo para tirar o Gasly abrir mais, né, fazer uma volta um pouquinho mais longa e não fez, e aí fez aquele acidente que comprometeu a corrida dos dois, gastou do orçamento limitado que eles têm esse ano. Não, não, mas não entendi de novo. pelo lado bom, me gerou um safety car que estava todo mundo numa expectativa gigantesca por conta das características do circuito, da velocidade, do muro estar tão próximo que nós íamos ter ação em safety car na pista. Não tivemos, né? A corrida estava caminhando para aquela sonolência e aí esses dois aprontaram uma ceninha e a gente conseguiu misturar o grid, deu uma confusãozinha, o Hamilton perdeu a posição pro Russell depois por causa disso, o Leclerc que atacou o Verstappen. Então, salvou um pouquinho o Grande Prêmio de Miami. E isso me lembra o seguinte: vamos falar dos destaques, aquilo que nós gostamos e não gostamos? Vamos falar. Meu primeiro gostei vai para Alexander Albon, que marcou o ponto pela segunda vez no campeonato. E, a meu ver, não é só o ponto, né? Nos próprios treinos livres ele já tinha colocado a Williams numa posição interessante dentro do top 10 e me dá a impressão de que finalmente, depois de tantos anos amargos, parece que a Williams, que é um dos grandes times tradicionais, está recuperando a boa forma. Vou continuar torcendo e ver o Albon marcando mais pontos, para mim, é o primeiro gostei. O álbum que tá quase gerando a demissão do Latifi, né? Porque achavam que o Russell que era destaque, aí foi o álbum que correu pior que o Verstappen na Red Bull e agora tá dando um come no Latifi, né? Então, É todo mundo que põe do lado do Latifi o cara brilha, né? vamos colocar o Mazepin e o Latifi no mesmo carro, ver o que sai. Meu primeiro gostei foi a respeito da corrida do Ocon, né? O Ocon, para quem não viu, teve um acidente feio de 51 Gs, né? Acho que foi a mesma intensidade de impacto que o Verstappen teve no acidente com o Hamilton na Inglaterra no ano passado. E ele conseguiu um oitavo lugar, que para mim foi um show. Foi em estratégia da Alpine, em capacidade na pista, ele fez boas ultrapassagens.
E mostrou que o Alonso não vai ter uma vida tranquila esse ano, não. O que me surpreendeu no geral. Não vai ter tranquila mesmo, porque depois da corrida o pessoal divulgou que o Alonso ia pagar uma punição de 5 segundos e pediu para o Ocon segurar o pelotão atrás depois da relagada do safety car e o cara simplesmente falou que não. Galera, não, me esqueçam. Não tô aqui para ajudar ninguém. O meu segundo gostei vai para o público americano. Faz muito tempo que a Fórmula 1 tenta, né, ativar essa paixão, conquistar os americanos para que eles possam fazer parte dessa audiência mundial. No ano passado nós tivemos aquele recorde de público lá no COTA, no Circuito das Américas, mas podia ser uma coisa assim, né, pontual. E não. Agora você está na Flórida, em Miami, a arquibancada lotada, muitos pedidos de convites especiais, tanto que você foi, na verdade, um desfile de gala de artista, de atleta, de tudo. Parece que a Fórmula 1 realmente caiu no gosto dos americanos, e o que é muito bom para o esporte em geral, né? Para mim, que estou acompanhando isso há tantos anos e você vinha de uma Fórmula 1 que estava moribunda, parece que ela está renascendo com essa gestão da Liberty Media. Faço um adendo também para que tenhamos um pouco de cuidado. Afinal, os clássicos ainda são os clássicos e a Fórmula 1 é um esporte mundial e não americano. Meu segundo gostei foi o show que foi essa corrida, né? Tirando a corrida em si, mas toda a estrutura, toda a infra, tudo que a FIA fez para levar essa corrida para Miami e a estrutura que eles fizeram. Lógico, a gente teve marinas falsas de papelão com ingressos absurdos, mas no geral você via um povo feliz, um povo que teve até piscina, né, areia artificial, mas um povo que estava lá, estava se divertindo, com acesso a diversas áreas. Parece que eles tinham um ingresso que você não tinha lugar para sentar, então você ficava andando aí pela pista e podia ver a corrida de vários ângulos. Então eu gostei de tudo isso que a FIA está tentando trazer de novo, né, para a Fórmula 1. E meu terceiro gostei também vai para um aspecto da organização. Para você perceber, a gente está pegando os gostei fora da corrida, por motivos de que a corrida em si não nos deu tanto argumento. Mas o que eu queria falar é o seguinte: depois da corrida, conversando com o pessoal da organização, parece que já estão cogitando mudanças no trajeto para o próximo ano. O que eu estou achando muito positivo, porque antigamente nós sofríamos muito, né, na Fórmula 1, às vezes uma pista que claramente não está dando certo, os tilcódromos, por exemplo, e não se mudava, né? O cara tem um contrato de 10 anos, 5 anos e ficava todo ano aquela corrida modorrenta no lugar. Parece que dessa vez as coisas estão mais dinâmicas. Nós já mexemos em algumas pistas do ano passado e a organização de Miami já está com alguns planos para mexer na pista para o ano que vem, para melhorar o espetáculo. Então, é bom, né, quando as pessoas percebem o que dá certo e o que não dá certo e já age de um ano para o outro para melhorar. Tem tudo para que o ano que vem este mesmo GP seja ainda mais interessante. Ou então um pouco interessante, né? Porque esse ainda foi um pouco exagero de minha parte, porque o GP foi bem mais ou menos. E o meu terceiro e último gostei é a corrida que a Mercedes fez, né? Finalmente a gente viu uma Mercedes consistente com quinto e sexto lugar. Ainda não está brigando pelos primeiros, mas está tentando desenvolver o carro, está colocando peças diferentes nos dois para tentar entender o que está acontecendo, que nem eles estão sabendo. E eu gostei do resultado que eles tiveram, da consistência e onde eles conseguiram chegar a uma estratégia bem diferente um do outro, que deu muito certo para o Russell. O meu primeiro não gostei tem relação com a Mercedes também, mas foi uma posição que a FIA tomou em relação à ultrapassagem do Russell por fora no Hamilton, né? A FIA já tinha deixado claro esse ano e está nas regras que ela não vai mais falar que a pessoa tem que devolver, né? Que o piloto tem que devolver a posição quando faz uma ultrapassagem legal e vai deixar a equipe tomar essa decisão, e se tomar a decisão errada ela vai punir, mas o Toto Wolff falou depois da corrida que a FIA pediu para o Russell devolver a posição. Então volta aí um pouco no que a gente falou, que esses stewards e a nova direção de prova tá aparecendo um pouco omissa e não seguindo novamente as regras e as posições que eles mesmos colocam. O meu primeiro não gostei vai para Valtteri Bottas, que na última corrida tinha entrado nos gostei justamente por ter pressionado o Russell. Mas dessa vez o Bottas estava com a faca e o queijo para fazer a egípcia na frente do Toto Wolff. O cara estava na frente das duas Mercedes.
e ele entregou a paçoca em um lance bizarro. Depois foi dizer para a imprensa que ele se distraiu olhando no retrovisor a briga do Hamilton com o Russell. E vai lá e o Bottas não abandonou a corrida por muito pouco, porque podia sim ter quebrado alguma coisa quando ele deu aquela beijoquinha no muro. Pô, Bottas, era, né? Quando eu confio em você, você faz isso? O meu segundo não gostei é da pista. Isso mesmo. A pista que teve 36, 71, eu já ouvi diversos números aí de traçados diferentes, chegaram nisso. Com uma catapulta da morte igual tinha Singapura, né? Só para deixar claro, não mata ninguém, mas destruiu os carros. Com duas retas absurdas com DRS, que não faz sentido. Curvas de baixa, muito baixa, o carro tava passando a 50, quicando. Problema de asfalto, diversos outros problemas aí que eles tiveram. Então, eu não gostei da pista. Como o Murilo falou, nos gostei. Pelo menos eles estão tentando mudar e querem tentar melhorar aí. O meu segundo não gostei, para pegar esse gancho da pista, eu vou falar de um aspecto específico dela, que foi realmente a questão do asfalto. A pista não tinha outra competição, né? Asfaltaram para a Fórmula 1 e antes de começarem os treinos livres, o asfalto já estava dando problema. Para quem anda em São Paulo, deve estar acostumado de pegar esses asfaltos soltando. Mas, poxa, numa corrida de Fórmula 1 e outra, vocês fizeram todo o evento, tomaram cuidado de fazer. É festa de inauguração com todo mundo junto, é desfile de piloto, ia ter até desfile de chefe de equipe, um monte de palco, um monte de show, até sereia dentro da piscina. E vocês não fizeram um bom asfalto? Que pudesse, né, pelo menos aguentar até a corrida. E o pior, não teve degradação de pneu. O pessoal que faz a arte da Pirelli com o planejamento de paradas deve estar, né, judiação desse cara. Porque ele desenha lá uma faixa de pit stop que não dá certo. Se o pessoal podia ter parado, eu acho até que eles vão usar esse pneu na Espanha, porque pelo visto não gastava pneu, o asfalto. Não gostei desse asfalto, não. Achei, sim, era para ser o principal e parece que a organização não fez bem feito. Olha, de cabeça, se eu não me engano, a previsão da Pirelli era uma parada com médio, acho que era 11, 19 voltas, depois duas paradas para colocar o duro, né? Que ninguém nem usou nos Imagina, treinos né? livres, que não fazia nem sentido. Coitado, o cara realmente que tem que fazer a previsão deu um chutão e chutou feio, chutou errado. Põe aí, né? Ele faz naquelas ruletas de bingo o número da volta que ele vai pôr aquilo, coitado. Tá totalmente. E o meu terceiro não gostei foi a quantidade de acidentes estranhos que a gente teve nessa corrida, né? A gente teve Vettel jogando o carro em cima do Schumacher. A gente teve o Alonso tentando colocar carro onde não estava duas vezes, né? Bateu com o Hamilton, bateu com o Gasly. O acidente que a gente já falou do Norris com o Gasly. Esse tipo, um monte de coisa. Eu acho que a festa foi boa, a gente até elogiou, mas eles estavam mais distraídos do que o normal aí para a corrida. E falando em distrações, o meu terceiro não gostei vai em contramão ao que você disse, Pedro, mas a corrida da Mercedes, em especial a estratégia da Mercedes. A Mercedes ainda está numa vibe de que eles são um time grande e a gente ainda vai recuperar o carro, a gente vai andar na frente. Cara, na atual circunstância, se você tá aí disputando por quinto e sexto, que é o que tá acontecendo, né? E se o Bottas não entrega e não tiver safety car, talvez nem no quinto ele chegava, assim, você precisa começar a jogar com mais maldade. Jogar como um time pequeno às vezes, jogar na retranca. Você teve um safety car, por que é que não pararam Hamilton? Entendeu? Deixaram o cara como uma presa fácil ali pro Russell que ia parar. E se você fosse ver a distância que eles tinham, o Hamilton tinha a chance de parar tranquilamente. E outra coisa, a questão não é não parar o Hamilton. Porque é que perguntaram para ele. Como se ele fosse conseguir saber o que tá rolando na corrida. E deu a entender tudo isso que quem fez a estratégia certa não foi o estrategista, foi o Russell que falou no rádio que ele ia esperar um safety car. Cadê o pessoal do pit wall da Mercedes? Dando as cartas, escolhendo, tentando tirar um coelho da cartola? Parece que eles estão só assistindo a prova numa tribuna de honra, né? Não é a primeira vez que eu reclamo da estratégia da Mercedes. Já falei em Imola que deixaram o Hamilton a corrida inteira atrás do Gasly e ele já estava fora dos pontos mesmo. Eu achei que podia ter feito alguma coisa para tentar algo diferente. E agora lá nos Estados Unidos, não,
não pararam, não mexeram com o jogo, não aproveitaram a chance e ainda foi pro ar aqueles rádios bizarros deles conversando com os pilotos. Não acho que seja por aí, não. Ah, eu vou defender um pouco o James, até porque é um dos motivos que eu falei que eu gostei, que o Hamilton tem um histórico aí do ano passado, principalmente mais pro final, que reclamava de qualquer coisinha que dava errado. E lógico, o Hamilton tá na pista e tá sentindo o carro, e o James tem uma visão maior, e eu acho que eles estão tanto pisando em ovos com o Hamilton por causa do carro que eles não estão conseguindo entregar para eles, e as estratégias que tem deixado o Russell na frente, que eles estão com medo de impor qualquer coisa. Então, o que você quer fazer? Ó, você tá 19 segundos, dá para parar, mas fica a seu critério. Se quiser, a gente tá com o pneu aqui já, tá novinho, tá quentinho, a gente põe na hora aí. Então, eu acho que o piloto tá mandando muito, né? Eu acho que essas discussões que deixaram a Mercedes feia, e é ruim pro estrategista, né? É uma imagem ruim de que ele tá errando, que o Hamilton tá colocando nele. Então, eu acho que eles estão pisando um pouco em ovos. E a do Russell, né? Se não tivesse safety car, eu acho que o Russell ia fazer a corrida do Albon na última corrida, que ele ia fazer o pit stop para fazer uma volta só com o pneu diferente. Provavelmente colocava até um macio aí na hora, um vermelho, para fazer uma volta rápida, até tira do Verstappen. Por que não? Já que você puxou, eu pergunto para você essa vez. Quem foi o nosso pato estrela dessa rodada? Cara, eu vou te falar. Eu acho que foi o Russell. Além de pilotar o que está pilotando, né? E não é pouca coisa, o Russell está mandando muito bem. O cara ainda está fazendo estratégia, pelo que mostrou no rádio. Mas uma das coisas que eu achei interessante ali, e um pouco estranha, foi que ele partiu para cima do Hamilton na pista, o Hamilton endureceu, a meu ver até endureceu mais do que devia, jogou o moleque para fora e não teve tempo ruim não, devolveu, passou de novo, o Russell tá com confiança, veio lá de trás com a ajuda de um safety car, concordo que ele parou na hora certa, mas mérito dele também, fez essa leitura inteira da corrida e conseguiu fazer novamente mais pontos do que o Hamilton e todo mundo sabe que isso não é uma tarefa fácil. Eu concordo com você. O Russell, a gente tem que lembrar que ele largou em 14º. Ele teve uma sorte aí porque as duas Aston Martin colocaram combustível adulterado e tiveram que largar ali do pit stop, né? E aí acabou ganhando posições mais fáceis, mas ele fez uma boa corrida, uma corrida consistente. Como eu falei, eu acho que ele estava cuidando dos pneus para ir longe, estava com o tempo ali perdendo muito pouco para o Hamilton, né? Que estava com o pneu aí de quase 22 voltas mais novo. E fez uma excelente corrida, mostrou consistência, brigou com o Hamilton num bom nível, fez uma ultrapassagem por fora, devolveu, mas logo recuperou, estava com muito mais ritmo que o Hamilton e com um pneu mais novo. Então, concordo com você. Russell é o nosso pato estrela dessa vez. E o pato dessa rodada foi difícil de escolher. Tivemos bastante coisas aí, algumas coisas estranhas, como a gente já comentou, mas eu acho que dessa vez foi o Alonso, né? Ele tentou duas ultrapassagens ali que causaram contatos, né? E o contato com o Gasly acabou causando o safety car, que animou a corrida, mas foi uma varadinha dele. Não fez uma corrida boa, não estava parecendo que esse fim de semana ele estava engrenado com o carro, estava com medo, estava estranho. Então, do meu ponto de vista, o pato dessa rodada é o Alonso. E o pato abatido deste fim de semana só poderia ser ele, até porque nós não podemos fazer um vídeo neste canal sem falar do Nicolas Latifi. Durante a semana rolou, né, entre as más línguas, debaixo dos panos, uma boataria dizendo que a Williams não está satisfeita com o desempenho dele e está cogitando uma substituição. O que, a meu ver, é uma grande injustiça. O que o cara faz de errado? Só porque ele mexeu no campeonato do ano passado, causando um safety car a 5 voltas do fim? Só porque ele se envolve em acidentes impossíveis com o Stroll, que nem foi na Austrália? Que injustiça, Williams. Um bom moço daquele, tão gente fina, serve a galera, faz piadinha lá no paddock, vai tirar o cara só porque ele não anda bem? Só porque ele não é piloto? Mas a verdade é essa, o Albon foi e fez mais um ponto para o Williams e o Latifi não encontra o caminho do sucesso e parece que nem o patrocínio do papai vai garantir ele para o próximo ano. A gente já disse, hein? Uma pena. Será que os pilotos pagos estão se pagando?
A Williams está achando que era melhor ter dois pilotos. Olha que loucura. Nunca achei que eles fossem pensar desse jeito. Mas se você, assim como eu, está tenso com o futuro do Latifi, não se preocupe que ele vai ter outra chance de mostrar toda a qualidade no próximo Grande Prêmio lá na Catalunha. Que dia que é? Próximo Grande Prêmio vai ser, a prova em si vai ser dia 22 no domingo às 10 da manhã, mas o fim de semana, para quem gosta, já começa no dia 20, na sexta-feira, às 9 da manhã, com o primeiro treino livre. E vamos torcer pelo Sainz, Carlitos Sainz. Vamos ver, eu quero que ele engrene, eu quero corrida, eu quero disputa, eu quero 4 pilotos disputando a primeira posição. Que vai ser difícil, mas quem sabe. Mas a minha pergunta é muito simples. Tem brita no circuito da Catalunha? Olha, é um circuito mais antigo. Eu não tenho certeza, mas eu acho que tem sim. Então eu acho que é melhor o Carlos Sainz ficar esperto. Será que não vale a pena ele ir com o pneu intermediário, para caso parar ele já sai da brita ali? Porque tem pelo menos uns gruminhos ali para tentar tirar ele, né? Eu acho melhor ele levar um 4x4. Porque Carlos Sainz vê uma brita, quer ficar lá. Gosta. Mas vamos descobrir isso só lá na próxima semana. E por hoje é só, valeu, meus pessoal. amigos bicudos. Até semana que vem. Tchau, tchau.